Os estados já classificam a redução do ICMS dos combustíveis como injustificável. Isso acontece depois que o presidente Lula fez justamente esse apelo para os chefes dos executivos estaduais reduzirem o imposto. É assunto para conversarmos com a Vitória Queiroz, já plugada conosco ao vivo de Brasília. Muito boa tarde, Vitória. O que estão argumentando os estados nessa discussão? Oi, Yuri. Oi, Débora. Boa tarde para vocês e uma ótima tarde a todos que nos acompanham. O Concefaz, que é esse órgão que representa as secretarias de fazendas dos estados e do Distrito Federal, alegam que essas reduções tributárias não chegam na prática para o consumidor final, porque esse alívio na tributação sobre os combustíveis acaba sendo absorvido ao longo da cadeia de distribuição e de revenda dos combustíveis. E esse argumento, inclusive, vai na contramão do discurso do governo federal na semana passada, que ao zerar o PIS/COFINS sobre o diesel, disse que haveria uma redução de 32 centavos por litro do combustível que é revendido nas refinarias. Além disso, o Concefaz também alegou que essa mudança na tributação sobre os combustíveis causaria uma perda fiscal concreta para os estados. Lembrando que o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados e somente no setor de combustíveis essa tributação representa 20% do total que é arrecadado pelos estados com esse imposto. E sem recurso em caixa, Débora e Yuri, vale a gente lembrar que o Concefaz argumenta que os estados vão ter menos capacidade, vai enfraquecer a sua capacidade de investir em serviços básicos para a população, como saúde e educação. E o outro argumento apresentado pelos governadores é que a União consegue zerar o PIS/COFINS porque possui outros instrumentos que são capazes de mitigar essa redução na tributação e, consequentemente, na redução da arrecadação federal. E ela cita, por exemplo, os royalties que são pagos pela Petrobras por conta dessa exportação e venda de petróleo no exterior. Dito isso, a mensagem dos governadores ao presidente Lula é que não vão conseguir atender a esse pedido, porque na semana passada, como vocês bem mencionaram, o presidente pediu boa vontade dos governadores para ajudar o Brasil a reduzir esses impactos da guerra no Oriente Médio sobre os combustíveis no Brasil. Volto com vocês. Obrigada, Vitória Queiroz, mais uma vez aqui no 360. Bom trabalho para você, até daqui a pouquinho. Yuri, eu tenho uma pergunta para você, Yuri Pita. Porque, olha, a Vitória nos trouxe, né, a dificuldade ali dos governadores em diminuir os tributos estaduais. E aí, conversando com pessoas da pré-campanha de Flávio, a sensação que dá é que eles querem mais, é lógico, natural, né? O que a oposição muitas vezes faz é quer ver o circo pegar fogo. Quanto pior, melhor. E é assim com todas as oposições, né? E aí a gente vê, por um lado, deixar a bomba estourar no colo do governo federal, mas, por outro, algo que você lembrou e que é muito importante é o seguinte: os governadores também estão sob escrutínio da opinião pública, né? Como fazer isso? Não ajudar o governo diminuindo o preço do combustível, mas também, de alguma maneira, conseguir se blindar, porque também poderia fazer algo para diminuir e não faz. Pois é, então, Débora, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? A grande questão, no fundo, é que é isso. Cada um está olhando para o seu próprio quintal, né? No caso dos governadores também, a preocupação ali de um mal-estar entre os seus próprios eleitores, mas o fato é que tem se tornado uma rotina na política brasileira toda a discussão tributária relacionada a combustíveis entre esses entes federativos. Lá atrás, o governo Jair Bolsonaro também houve esse tipo de conflito entre governo federal e governos estaduais em torno dos tributos aplicados aos combustíveis. Agora a gente vê também um governo do PT, o presidente Lula também, num outro estilo, uns mais ou menos beligerantes, mas fato é que a discussão, no fim das contas, é a mesma. Olha, para não causar inflação, para não dificultar a minha vida nas urnas, faça a cortesia com o chapéu alheio. No fim das contas, é essa a tônica e o espírito da coisa.